Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada irmão nesta manhã. Que o Senhor continue nos dando graça neste momento, quando estamos aqui para glorificar e exaltar o eterno nome do nosso Deus. Amém? Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 22 a 32. Nesta manhã nós vamos tratar sobre o pecado contra o Espírito Santo. Este é um assunto muito debatido, é um imbróglio nas igrejas, na cabeça dos irmãos, e vamos ler a palavra do nosso Deus para tratar sobre este assunto. Mateus 12, versículos 22 em diante. E trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por que os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Que Deus assim aplique nos nossos corações a sua santa e divina palavra lida nesta manhã. Vamos orar. Eterno Deus, Pai de infinita graça e misericórdia, Pai de eternas bondades, nosso Deus e Senhor, glorificado e exaltado seja o teu santo e eterno nome. Na tua santa presença, Pai, nós nos encontramos e chegamos diante do teu trono de glória por nosso Senhor Jesus Cristo, amado Filho, para pedir o perdão dos nossos pecados e agradecer ao Senhor por este dia. Pedir a Deus, na autoridade do nome do Senhor, a tua bênção sobre a vida do teu povo espalhado em toda a face da terra. Pai, que o Senhor coloque a tua mão sobre esta pandemia que se espalha no mundo. Deus tenha misericórdia destas vidas, dá-lhes graça, para que possam, Deus, no meio a todo este vendaval, buscar conhecer o Senhor para a perfeita salvação, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida deste povo. Dá-nos a tua bênção e a tua direção na explanação da tua palavra, que o teu servo não fale de si, mas seja instrumento das mãos do Senhor. E abençoa os corações, para que neles resida poderosamente a tua santa palavra, que assim cresçamos para o louvor da tua glória. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, teu amado Filho, nós te oramos, te agradecemos agora e para todos sempre. Amém. Irmãos, podem sentar, Deus assim nos abençoe. Qual o significado, ou o que significa o pecado contra o Espírito Santo? Nas nossas igrejas, vez por outra, aparecem irmãos desesperados com a possibilidade de haverem pecado contra o Espírito Santo, e em razão disso, condenados à perdição eterna sem chance de salvação. Então, tratamos com estes irmãos, aconselhamos, mostramos a palavra. Mas será que um servo ou uma serva de Deus autêntico, um verdadeiro servo de Deus, poderia pecar contra o Espírito Santo e depois continuar na igreja, dar uma melhorada na vida espiritual, quem sabe corrigir ou apagar essa fase da sua vida espiritual em Cristo e voltar a uma plena e verdadeira comunhão com o nosso Deus? A resposta a esse questionamento é não.
É impossível. Um servo de Deus, a um servo de Deus é impossível. Isto é espiritualmente impossível. Isto é teologicamente impossível. E é humanamente impossível. Até porque esse tratado é um tratado espiritual, pelo que aquilo que é da esfera humana não interage nem tem aplicação. O que é da carne é carne. Qual o sentido do pecado contra o Espírito Santo? Uma pessoa que não tem conhecimento de Deus, que não tem conhecimento da palavra de Deus, uma pessoa que não tem conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela poderá pecar contra o Espírito Santo? E a resposta é somente em caso de rejeição deliberada da graça do Senhor Jesus sobre a vida desta pessoa. Quando ela veementemente responde não ao Senhor. O que é que eu quero dizer com isso? Quantas vezes você fala de Jesus para uma pessoa? Quantas vezes a pessoa está na igreja e ouve a palavra de Deus? E eu creio que os irmãos lembram que quantas vezes eu pergunto, você que está aqui nessa noite, que ouviu a palavra de Deus, eu queria que agora você me dissesse, você entendeu a palavra? Levante a mão, só para me dizer, eu entendi. E às vezes a pessoa não tomou a decisão, não levantou a mão dizendo que quer aceitar Jesus, mas ela levanta a mão dizendo que entendeu a palavra de Deus, entendeu o recado. Mas ela disse não. E quando foi perguntado a ela, você entendeu? Eu entendi. Você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Não. Então essa pessoa, ela nega veementemente, ela está de maneira consciente, ela está agora totalmente esclarecida acerca da pessoa do Senhor Jesus, da obra de Jesus, da sua condição de único, suficiente Salvador, e da condição da pessoa de crer e aceitá-lo como Senhor e Salvador, mas a pessoa responde de maneira consciente, não. A persistir nessa posição, e em partindo desta vida, nesta condição, se configurará na vida desta pessoa pecado contra o Espírito Santo, porque ela negou de maneira voluntária ao Senhor, sabendo que é o Senhor, foi ensinada que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que é necessário crer em Jesus para ter a vida eterna, entregar a sua vida, o seu coração ao Senhor Jesus Cristo, mas a resposta da pessoa foi a isto não. Ela disse que não quer. Me lembro do homem que pregava a palavra de Deus para ele, e ele disse não. Eu preguei uma segunda vez, ele disse não. Eu preguei de novo, ele disse não. E finalmente ele estava perto de morrer. Eu perguntei ao Senhor, não quer aceitar Jesus? Ele disse não. O senhor tem consciência que se o senhor morrer nesta condição aí, o senhor vai para o inferno? Ele calou a boca. Não gostaria de entregar sua vida a Jesus? Não. E ele morreu. Não fui eu que o conduzi até lá, mas eu creio que ele foi para o inferno, sim. Pecou contra o Espírito Santo de Deus, porque ele negou conscientemente ao Senhor Jesus Cristo. Lá no livro de João, capítulo 16, versículo 7 ao versículo 11, e nós vamos fazer essa leitura, João 16, 7 a 11. Na palavra de Deus, nós temos o Senhor Jesus falando sobre o Espírito Santo, sobre a sua ação, sobre a sua função, sobre a vida dos homens, E João capítulo 16, versículo 7 ao versículo 11, Jesus diz: todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ele convencerá o mundo. É ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor Jesus falava aos seus discípulos sobre o Espírito Santo, que haveria de vir.
E ele é quem viria, o ministério do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando o homem vem ao entendimento que é o pecador, quando ele vem ao entendimento que está perdido, que carece da graça, da misericórdia de Deus sobre a sua vida, e sobretudo, quando esta pessoa se derrama diante de Deus, e assim confessa Jesus e diz: eu quero crer, eu quero aceitar Jesus como Senhor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Isso é a ação do Espírito Santo de Deus sobre a vida desta pessoa. É o Espírito Santo quem convence. Ninguém tem esse poder. O marido não tem poder de convencer a esposa, nem os pais aos filhos, nem o amigo aos amigos, né? Nem o irmão ao irmão. Ninguém tem esse poder, só o Espírito Santo. Essa é a ação do Espírito Santo. O seu papel é esse é o seu ministério: convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que a rejeição deliberada, depois de conhecer Jesus, depois de conhecer a obra redentora do Senhor, depois de saber que é necessário crer e receber Jesus no coração, e a pessoa muitas vezes coloca num prato da balança Jesus, no outro prato da balança os prazeres, o mundanismo, a vida dissoluta. Coloca muitas vezes no outro prato da balança as demais coisas. E ele então declina para as demais coisas e rejeita Jesus em detrimento daquelas coisas. Então ela blasfema contra o Espírito Santo. A condição do pecador ou de pecadora, perdido ou perdido, de desalienado ou de desalienada da graça de Deus e do perdão divinos, isso vem ao entendimento do homem através da ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem faz a pessoa entender-se perdida perante Deus, carência da misericórdia e da graça divina, e faz a pessoa correr pelos pés de Jesus. É comum vermos pessoas nos arguir acerca de outras pessoas, as quais tais pessoas conheceram ou conhecem, e que eram ladrões, e que eram assassinos, e que era estuprador, e que era traficante, e que era isso, e que era aquilo, e que era prostituta, e que era homossexual, e que agora se converteu e aceitou a Jesus. No entendimento daquelas pessoas que nos arguem, o perdão de Deus não poderia alcançar aquelas pessoas, mas no entendimento de Deus. Então a mensagem: 7 coisas que Deus não conhece. E uma das coisas que Deus não conhece: pecado que não possa ser lavado no sangue de Jesus. Amém? O sangue de Jesus Cristo, a Bíblia nos diz que nos purifica de todo pecado. Então aquela pessoa que era, talvez aos nossos olhos, a última das pessoas, a mais reprovável das pessoas, talvez a mais indigna entre as pessoas aos nossos olhos, mas foi a pessoa que, diante do Espírito Santo de Deus, ela teve a sensibilidade. O Espírito Santo de Deus alcançou aquele coração, encontrou guarida naquela vida, falou ao intelecto daquela pessoa, e ela entendeu-se perante Deus perdida. Ela entendeu diante de Deus o seu caminho de trevas, e ela entendeu sobretudo que estava caminhando para o abismo espiritual, e sobretudo de tudo entendeu quando o Espírito Santo de Deus falou: aceita Jesus. Ela talvez olhou e disse: não, mas Jesus não vai me querer. O diabo às vezes fala no coração de muitas pessoas: isso nem vai, que Jesus não vai me aceitar. Mas Jesus aceita. Amém? Jesus aceita. O diabo diz assim: olha, para seu irmão, para seu pai, para sua mãe, talvez, mas para você não tem mais jeito, tem jeito. Não tem ninguém perdido para Jesus. Se você está vivo, se a pessoa está viva, ela tem ainda a oportunidade de crer e de se converter ao Senhor. E aí aquela pessoa que aos olhos das demais pessoas não valeria nada, era um caso perdido, era uma pessoa que podia jogar no lixo, quando o caminhão do lixo viesse, poderia pegar e jogar aquela pessoa no meio daquela lixarada para jogar lá na usina de detritos, né? Então, quando chega lá, quando aquela pessoa está diante de Deus, ela rasga o coração diante do Senhor. E talvez até, coitada, chorando, ela diz: eu não sei se Jesus vai receber. Tu diz: vem, eu te recebo. E ela diz: então eu vou acreditar. E ela acredita, e ela entrega a sua vida a Jesus, e Jesus muda a sua vida, e Jesus faz da sua vida uma nova vida, porque o poder pertence ao Senhor. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então vinde a mim, ele diz. E quando Jesus chama: vinde a mim, ele diz assim: ó, vá tomar um banho, vá passar uma água,
colocar um perfume. Não, Jesus, vinde a mim. Vinde a mim como? Do jeito que você estiver, venha a Jesus. E o homem vem a Jesus do jeito que ele está. E quem vai fazer a transformação é Jesus pelo seu poder, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém? Então, voltando ao nosso tema, a Bíblia vai nos dizer que quando o ser humano resiste ao poder de Deus, nisto persiste, né? E ele vai até o final da sua vida nesta sua convicção nefasta, ele acaba perdendo-se de Deus, pecando contra o Espírito Santo. E o que significa o pecado contra o Espírito Santo na vida de uma pessoa que se diga serva de Deus? Na vida de pessoas que já receberam ao Senhor como Salvador. Então, eu queria abrir aqui um parêntese, embora o tempo seja curtíssimo para nós, para dizer, nas vidas das pessoas que existem dois sentidos, né, quando consideramos a vida daqueles que dizem ter Jesus como Senhor e Salvador. E os dois sentidos são exatamente as pessoas que verdadeiramente receberam Jesus como Senhor e Salvador, e as pessoas que vieram a estar na igreja e até professam a fé em Jesus Cristo, sem verdadeiramente haver aberto os seus corações ao Senhor. Então aí você vai perguntar, e será que isso é possível? É possível, sim. E nós estamos permeados de irmãos nessa condição, né? Nós temos irmãos servos de Deus, pessoas sinceras na sua conversão com Deus, e temos pessoas que têm uma aparente conversão a Deus. Então são dois sentidos e são duas condições extremamente diferentes. Então é possível uma pessoa que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador pecar contra o Espírito Santo? Então a resposta vem a seguinte: se a pessoa verdadeiramente aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele não vai pecar contra o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que quando você recebe a Cristo verdadeiramente, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Amém? Se a pessoa verdadeiramente abriu o coração e confessou Jesus como Senhor e Salvador e recebeu a Cristo de maneira verdadeira perante o nosso Deus, ela tem o selo do Espírito Santo na sua vida, ela não pecará contra o Espírito Santo. Não vai ter aflição para fazê-la pecar contra o Espírito Santo, não vai ter pressão para fazê-la pecar contra o Espírito Santo, não vai ter problema para fazê-la pecar contra o Espírito Santo. Não vai haver dificuldade, não vai haver enfermidade, não vai haver perseguição, não vai haver nada que vai fazê-la pecar contra o Espírito Santo, porque ela está selada pelo Espírito Santo. Mas se a pessoa tem uma aparente conversão, se a pessoa disse receber Jesus, mas não abriu verdadeiramente o coração ao Senhor, aí estaremos tratando de outra situação, e aí sim a pessoa poderá pecar contra o Espírito Santo, né? No texto lido nós temos o Senhor Jesus alertando aos judeus sobre este pecado. E o que é pecar, o pecado contra o Espírito Santo? O que se define ser o pecado contra o Espírito Santo, né? Qual o contexto que envolveu esta exortação do Senhor Jesus acerca deste assunto aos judeus? E nós lemos no início da leitura, nós trouxeram-lhe então endemoniado cego e mudo, de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. Jesus curou um homem que era cego e mudo e curou de maneira literal, fez uma cura completa, e o cego via, ele era cego e mudo, ele via e falava agora. Nem era mais cego, nem era mais mudo. Então Jesus fez uma obra completa, porque Jesus é Deus, amém? E Deus faz a coisa completa. E aí o que aconteceu em razão desta situação, né? O povo glorificou a Deus, atribuindo ao poder de Deus um milagre operado pelo Senhor. O povo deu glória a Deus, este é o filho de Davi. Eles glorificaram a Deus, entendendo que foi obra de Deus e era um milagre de Deus na vida daquele homem operado por nosso Senhor Jesus Cristo. E qual foi a posição, ou foi a reação dos fariseus? Os fariseus não glorificaram a Deus, mas afirmavam que o Senhor Jesus expulsava os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. Eles não glorificaram a Deus, e eles então, eles entraram
numa estrada de uma contradição premeditada, cujo propósito era desacreditar ao Senhor o poder do Pai, e em contrapartida atribuir aos demônios o poder daquilo que não foi feito pelos demônios. Uma blasfêmia contra Deus. O problema é que aquela blasfêmia era deliberada. Os fariseus faziam aquilo de maneira deliberada. Não adiantava ninguém dizer, não, mas isso é obra de Deus. Eles diziam, não, é obra de Beelzebul, é obra de Beelzebul. Eles iam dizer que aquilo ali não iam aceitar jamais que foi a obra de Deus na vida daquele homem operada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aquela contraposição dos fariseus era deliberada, era no sentido de ridicularizar Jesus, de ofender a Jesus, de desacreditar a divindade do Filho de Deus. Por isso constituiu-se uma blasfêmia contra o Espírito Santo, um assinte à divindade do Senhor, uma ofensa à divindade do nosso Deus, ao poder do nosso Deus. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para o versículo 25 desse texto. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes. Eles não exteriorizavam aquilo que estava no coração deles, estava entre eles, talvez até Beelzebul, entre eles, mas Jesus estava vendo o que estava no coração daqueles homens. E Jesus então vai chamá-los à atenção. Eles falavam entre si, isso é embuste, isso é um truque, é trapaço. Outro aqui nada, isso é feiticeiro, isso é um feiticeiro, isso é um feiticeiro. Outro aqui nada, isso é um filho do diabo, isso aí está expulsando Beelzebul. Está expulsando isso aí, ele fez isso aí por Beelzebul, foi o diabo que está nele que fez essa obra aí. A blasfêmia contra o Espírito Santo pode ser cometida por alguém que conheça o Senhor? A resposta é pode sim. Olha aí, alguns que conheciam o Senhor, os fariseus conheciam Jesus. Ele sabia que Jesus não era embusteiro. Sabia que o Senhor Jesus não era trapaceiro. Ele sabia que Jesus não era ilusionista. Ele sabia que o coxo andava e andava. Ele sabia que o cego via e via. Aquele cego continuava vendo. Ele sabia que Jesus ressuscitava os mortos e o morto levantava e continuava vivo. Não era obra de engano, não era obra de ilusionismo. Era o autêntico poder de Deus. Mas ele se colocava na contraposição de dizer não ao poder de Deus. Aí o irmão poderá dizer, mas o pastor não disse há pouco que uma pessoa que tenha Jesus como Senhor e Salvador, se pecar com o Espírito Santo seria um retrocesso, ela pecar com o que você disse, seria retrocesso. Se a pessoa que tenha Jesus, confessou a Jesus como Senhor e Salvador, aceitou a Cristo como Senhor da sua vida, vive para a glória de Deus. E essa pessoa vinha pecar com o Espírito Santo é retrocesso, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem nos convence de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. E se essa pessoa veio a confessar Jesus como Senhor e Salvador, é porque ela foi convencida pelo Espírito Santo de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. E quando ela confessou a Jesus, ela recebeu o selo do Espírito Santo. Ela voltar a pegar com o Espírito Santo seria retrocesso. Mas o crente pode vir a pecar com o Espírito Santo? Pode. O crente pode vir a pecar com o Espírito Santo. Porque a pessoa pode estar na igreja, se eu sou crente, mas não ser verdadeiramente um servo de Deus. Não ser verdadeiramente convertido ou convertida ao poder de Deus. A pessoa pode dizer, eu sou crente, mas não ter verdadeiramente entregado nas mãos do Senhor a sua vida e o seu ser. É por isso que você vê na igreja muita gente cheia de vontade. Sabe o que Jesus falou? O servo não tem vontade própria, mas faz tudo quanto lhe é mandado fazer. Muitas vezes vai descer o que não desceria, de jeito nenhum desceria da minha garganta, mas eu sou servo, tem que descer. E quando tem que descer, eu vou dizer, Jesus, o
que é que eu faço? Ele diz, filho, tem que descer. Eu digo, ó Senhor, isso não, Jesus diz, filho, tem que descer, tem que descer. Aí só me resta uma alternativa. Então, Senhor, me ajuda, Jesus. Eu vou lhe ajudar. Ele vai me ajudar e vai descer. Amém? Porque é assim, a vida espiritual é assim. A vida de servo de Deus é essa. Um verdadeiro servo de Deus sabe o que é perdoar. Eu nunca vi ninguém com raiva de ninguém porque a pessoa jogou confete. Todo mundo gosta de confete. Quando alguém diz alguma coisa, pastor tem um nariz chato, nariz feio, pô, feriu as temas. Já vai para o meu rol de inimigo. Não quero mais conta. E se puder, quando eu passar com o carro velho, se ele ficar na frente, eu vou atropelar ele. Como servo de Deus, não, nós temos que aprender a conviver essas coisas. Temos que aprender a passar por cima dessas coisas. O pecado contra o Espírito Santo estará ligado ao fato daqueles que conhecem a Deus e de forma intencional e anti-espiritual vituperam a divindade do Senhor. Eu vou te dar um exemplo bíblico nesta manhã. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ele conhecia Jesus, né? Sabia quem era o Senhor, seguia Jesus, servia Jesus, aprendia com o Senhor Jesus Cristo, mas ele traiu ao Senhor. Quando Judas traiu ao Senhor Jesus, ele traiu a Jesus de modo intencional. Ele não traiu por não saber quem era o Senhor Jesus. Ele traiu porque falou mais alto ao seu coração as 30 moedas de prata. É por isso que ele traiu Jesus. Foi mais importante receber o prêmio dos sacerdotes e dos fariseus do que ser leal ao Senhor Jesus. Não houve perdão ou volta. Quem pecar contra o Espírito Santo não recebe perdão. E uma pessoa que peca contra o Espírito Santo aqui nesta terra, se você, a pessoa disser que é um servo de Deus, um crente, incorrer na prática de pecar contra o Espírito Santo, e se verdadeiramente ele pecar contra o Espírito Santo, creio espiritualmente que Deus tirará a sua vida. Ele vai perder a vida aqui, Deus vai tirar a vida dele aqui, ele vai se perder de Deus também na eternidade. Então, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Hebreus 6, versículos 4 ao versículo 6, diz na palavra de Deus, porque é impossível que os que já foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, que sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. É impossível. Se você foi renovado pelo poder de Deus, uma vez só. Se você é um servo de Deus, aceitou Jesus, uma vez só. Se está na igreja e não aceitou a Jesus, precisa aceitar a Jesus. No dia que aceitar a Jesus verdadeiramente, é uma vez só também, vai ser uma vez só. E se estiver na igreja sem haver verdadeiramente entregue o coração a Cristo, haverá a possibilidade de pecar contra o Espírito Santo, porque tem um conhecimento do Espírito Santo. Não existe convertido e desconvertido, depois mundanizado e novamente convertido. Não existe. A palavra de Deus nos diz que o servo de Deus, ele não tem prazer no pecado. Servo de Deus não tem prazer no pecado. Não estou pregando aqui para você que o servo de Deus não peca. A Bíblia diz que o servo de Deus não tem prazer no pecado. Se uma pessoa diz que é um servo de Deus e tem prazer no pecado, é porque ela não é verdadeiramente ainda um servo ou uma serva de Deus. Uma pessoa achada nessa posição bem poderá blasfemar
contra o Espírito Santo. Se quando tal pessoa, nessa de ir, vir e ir, quando cobrada, por se encontrar de volta ao chiqueiro, tal pessoa admitir, eu falei. Mas fulano, você está de novo no chiqueiro, fulano, eu estou. Fui eu. Falei. Fraquejei, vacilei na fé. Mas eu creio que Deus vai me ajudar. Essa pessoa estará numa condição de consideração espiritual. Se quando essa pessoa, de volta ao chiqueiro, cobrada, ao invés disso ela disser, eu saí da igreja porque o pastor é isso, é aquilo e aquilo outro. Porque os irmãos, um bocado de falsos, são esses e aqueles e aqueles e aqueles mais. Que aquela igreja só queria mesmo era me roubar. Cansei de estar dando boa vida a pastor. Ó, sou abestalhado para estar todo dia dando dinheiro à igreja para dar boa vida a pastor, não. Caí fora por isso. Eu saí porque eu queria mesmo era pegar umas irmãs ali, mas não consegui. Aí eu caí fora. Blasfemou contra a santidade do Senhor. Vituperou o sacrifício de Jesus. Deverá pagar caro. Conheço pessoas que se diziam servos e servas de Deus, que deixaram o Senhor Jesus e foram oferecer o próprio sangue a Satanás. Eu conheço alguns. Não é um nem dois, não. Conheço alguns. Estão dentro do terreiro de Candomblé. Pecou contra o Espírito Santo. Blasfemou da santidade do Senhor. Do Senhor da sua vida. Vai pagar caro. O irmão de Mato São João, o irmão Ailton em especial, vai ouvir esta mensagem, talvez esteja ouvindo. Nós tivemos em Mata, eu e Ailton, especificamente, um rapaz que pregávamos a palavra de Deus para ele acabou indo para uma outra igreja e disse que lá tomou uma decisão, aceitou a Jesus, mudou de vida. Esse rapaz era envolvido com a homossexualidade. E mudou o trajeto, mudou o porte, mudou a postura. E todos estavam felizes de ver aquela inversão para a glória do nosso Deus. Menos de 6 meses ele deu um revertério. Voltou. E aí tu vai atrás dele. Marcaram lá que no domingo nós iríamos, eu e Ailton iríamos falar àquele rapaz. Quando chegamos lá, Ailton vai mais na frente, eu vou atrás. Aí eu chamou ele, quando chamou ele sai e disse, Ailton, você Ailton daquele jeitão. Não, hoje não quero falar não, que eu estou aqui com meus amigos, não sei o quê. Aí disse, não, você mandou que eu viesse com o pastor. Não. Aí tu passou e eu vinha mais atrás. Ele disse, negócio de pastor, não sei o que, de pastor, de igreja. No domingo, passou segunda-feira. Na terça-feira esse rapaz veio pegar, não sei para onde ia, estava no entroncamento. Uma van saiu da pista. E pegou esse rapaz e deu uma pancada tão grande, espatifou o corpo. A língua ficou do lado de fora, na pista. A língua saiu, pulou, ficou fora do corpo, sobre o asfalto. E ele foi desta vida desse jeito. Não se blasfema da santidade do Senhor. Para fechar, tenha cuidado com a sua conversão diante do Senhor. Tenha cuidado com a sua vida espiritual.
para não pecar voluntariamente contra a santidade do nosso Deus em Cristo Jesus. A um verdadeiramente salvo, é impossível pecar contra o Espírito Santo do nosso Deus. A um pseudo-converso, é plenamente possível. E por quê? Porque salvos são aqueles que verdadeiramente entregaram-se ao poder do nosso Deus para viver para a glória do Senhor. Pseudos-conversos são aqueles que vêm ou estão nas igrejas, mas o Espírito de Deus não os selou com o selo da eterna salvação. E por quê? Porque não abriram as suas vidas verdadeiramente ao poder de Deus. Pensa nesta manhã. Você é um salvo, salva, ou apenas uma pessoa que frequenta a igreja? Tenha cuidado. Que Deus de Cristo te abençoe. Amém? Bendito Deus, muito obrigado por esta manhã. Obrigado pela mensagem que o Senhor colocou no coração do teu servo. E agora Deus transporta pelo teu poder e graça aos corações dos teus filhos. Dá-nos a tua bênção e a tua direção. No nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te oramos e te agradecemos. Amém.